Gabinete de Crise, um podcast do Polititank. Olá, sejam bem-vindos ao Gabinete de Crise, um podcast do Polititank. Já sabem que as nossas queridas amigas Ana Cláudia Breda e Carlota Pinhatelli Garcia não estão cá, estão de férias. Foram gozar o seu tempo livre, longe da política, longe do coração, como diz o provérbio. Não é assim, mas não interessa. Porque o programa é nosso, nós é que sabemos, não é? Então estamos aqui com o nosso querido Vasco Semedo, está ali naquela janelinha. Olá Vasco, tudo bem contigo? Isso, muito bem. Vasco não me responde. Hoje não vamos falar então, Vasco, pronto. Tudo bem, está tudo bem comigo. Agora já tudo ótimo, ótimo. E estamos com Cláudio Fonseca, podcaster internacional. Olá, Emanuel. Como é que é? Está tudo. Tudo bem. Vamos lá. Elas estão Então, na moderação. Pois é. Tenho que contar este bastidor, só este bocadinho, o resto não conto. O Cláudio disse, então como é que é? Hoje fazes tu ou faço eu? E eu fiz de conta que não queria fazer e depois fiz. Pronto. Enfim, vamos lá. Tábua das matérias aqui para satisfazer a francofonicidade do Cláudio Fonseca. Hoje temos uma nota breve sobre o Afeganistão, porque já há 2 programas que andamos a falar do Afeganistão e é só para fazer um segue da coisa. 2 ou 3? 2 ou 3, sim. Eu acho que já foram 3. Já foram 3, acho que sim. Então, portanto, vou só fazer um pequeno segue da coisa, uma atualização para vocês. Vamos falar dos debates nas autárquicas, e isto também é uma coisa importante, apesar de muita gente achar que não, mas é bom que nós falemos do plano de cada partido e como é que cada partido se está a posicionar para estas eleições, que são umas eleições importantes após um período de pandemia. E, portanto, vamos falar um bocadinho sobre o que aconteceu e o que devia ter acontecido e o que nós achamos que vai acontecer. Tudo isto neste pequeno episódio de hoje. Hein? E ainda vamos falar do nosso, portanto, para satisfazer mais uma vez aqui Cláudio Fonseca, o nosso enviado especial à França, vamos falar de uma coisa que, ao que parece, aquilo que o Cláudio nos relatou, é uma campanha de desinformação por parte dos órgãos de comunicação social portuguesa, em que estão a classificar as manifestações que estão a ocorrer em França como anti-vaxxers, anti-vacinas, mas não, eles são anti-passe Covid. Vamos saber deste nicho, dentro do nicho do mercado que é os anti-vaxxers, há agora um nicho, e isto parece uma matriosca e nunca mais acaba, de pessoas que são única e exclusivamente contra esta utilização do passe Covid, ou seja, deste controle e de todo o controle que há no Estado francês. Eu não sei o que é que o Cláudio foi ali fazer, vamos esperar, que ele disse, se calhar foi buscar, não, o Júlio está ali atrás, vocês podem ver, ao pé do microfone, portanto ele vai dar a sua opinião, sempre é aí mesmo, sempre que for pedido. Júlio, estás aí atento? Uma matriosca. Aí está. Pronto, isto é a situação política em França. O que vocês estão a ver agora é um resumo animado da situação política. Está um bocado enrascada esta política em França. Exatamente. E nunca mais acaba. Vamos ficar aqui até amanhã e ele a tirar bonequinhas umas dentro das outras. Assim as consiga desatarrachar, não é? Que isto também não é fácil. Não é fácil fazer isto em direto, meninos. Não tentem isto com a vossa irmã em casa, tá bom? Aí está. Cá temos a Olga. Ainda tem mais outra. Aulas. It's never ending story. Ora, aí está. Esta é a última. Posso fazer o meu segue do... Esta é a última. Portanto, faz 1, 2, 3, 4, 5. São as camadas da política francesa, como vamos ficar a perceber no fim do nosso programa. Vamos lá. Vamos lá começar então. Por, depois desta pequena brincadeira, assuntos mais sérios. O Afeganistão está quase todo controlado pelos talibã. Falta uma pequena província, a província de Pashir, onde estão concentrados o último reduto da oposição afegã,
eles ainda não conseguiram conquistar, ou seja, estão cercados por todos os lados de guerreiros mujahideen, estão lá no meio do vale a resistir para a tropa dos 300, não é? E lá vamos ver, ora está, vai ficar ali, já temos demasiados bonecos no nosso cenário, mas vai ficar ali a Dona Augusta a olhar para nós. O que é que acontece? Tivemos também notícia de que o número 2 dos talibãs já está no país, número 2 esse que vai fazer, portanto, a mediação, portanto, vai chefiar o governo e vai ser ele o responsável por intermediar as relações dos talibãs com os Estados Unidos e com a Europa e com o resto do mundo. Temos a posição, obviamente, sempre a evoluir, a posição norte-americana. Está o secretário de Estado norte-americano, foi esta semana ao Qatar também para intensificar todas as comunicações e as relações com os talibãs, porque, tal como nós já havíamos dito aqui há 2 ou 3 programas atrás, agora têm que ir ver lá atrás quando é que nós dissemos isto, mas eu sei que já dissemos isto, que isto seria um caldo de cultura ótimo para a Rússia e a China ganharem influência, e os Estados Unidos e a diplomacia norte-americana têm estado a fazer esse trabalho para que todo o caminho seja feito sem podermos potencializar, ou pelo menos os russos e os chineses poderem potencializar a sua influência na zona. Mas acho que este é um resumo do ponto de situação atual. Nós vamos sempre atualizando. Falta dizer que também o aeroporto de Cabul já voltou a funcionar para voos domésticos. Portanto, continua a repressão nas ruas, as manifestações de mulheres estão a ser reprimidas fortemente, segundo o que tenho lido e ouvido. Portanto, nada de novo, não é? Nada que nós não tivéssemos à espera. Não sei se o Vasco ou o Cláudio se querem dizer alguma coisa sobre este assunto. Força, Cláudio. Só dizer uma coisa muito rápida, que é, isto é Gostei da mãozinha no ar. Gostei, foi muito giro. Sr. professor, posso? Dia 12 já se invertem os papéis, portanto já começa a ter alunos a levantarem a mão. Volta-se ao mesmo ram-ram. Ora bem, o que dizer? O que eu tenho a dizer sobre isto é que acaba por haver aqui uma situação tanto constrangedora a ver o seguinte, que é, vemos António Guterres, uma vez mais, o secretário-geral da ONU, a dizer que a comunidade internacional tem que se unir em relação ao povo afegão, que os direitos das mulheres têm que lá estar, etc, etc. Mas depois temos uma presidência Biden que é, não reconhecemos este governo dos talibãs, mas vamos cooperar com eles em matéria diplomática. Isto, honestamente, isto é máfia. Não é? A máfia não é uma instituição legal, mas nós temos que cooperar com eles, não é? Nas ruas, sob pena de nos acontecer uma desgraça, não é? Sim, ir dormir com os peixes, não é? Sleep with the fishes. Às vezes as pessoas tropeçam nas escadas e caem, não é? Sim, não acontece. Sim. Acontece. E o braço é cortado no corrimão, o corrimão estava em brasa, não é? Portanto, algo assim do género, num dia de sol. Mas é isto também para mim é assim um tanto constrangedor ver isto acontecer. Apontas a incoerência da administração Biden? Da administração mundial, porque a ONU está aqui também. Porque o próprio secretário de Estado, portanto, corresponde ao Ministro dos Estrangeiros nos Estados Unidos da América, disse que tem uma resolução a apresentar para a ONU com 100 países a aderirem à mesma. Portanto, isto é uma cobardia internacional, mas depois temos os ministros e deputados do Partido Socialista aqui em Portugal a dizer que têm capacidades para receber os afegãos, refugiados, mas depois continuamos a ter os nossos nacionais na rua, a mendigar.
Acho simplesmente... Temos aqui um belo discurso de um protofacho, não é? Estamos a enveredar por caminhos do Chega. O argumento de que não se pode, agora, deixa-me só dar aqui um bocadinho ponto para equilibrar a balança, que a balança agora está muito para a direita, vamos equilibrar. O argumento de não se pode ajudar outras pessoas antes de ajudar os nossos nacionais não é bem um argumento. Não é? A gente tem que ajudar quando é necessário. O que está mal é os nossos nacionais precisarem de ajuda e não terem. Não é nós ajudarmos os afegãos. Sim, mas é aquela coisa, não podes estar a querer dizer que tens disponibilidade para acolher quando depois não tens disponibilidade para acolher os outros. E quando tens, como foi o caso, não foi o início deste ano, ou foi, já não sei. Houve uma casa que servia para sem-abrigo, que foi ocupada pela polícia. Houve uma coisa já foi aqui em Lisboa, não sei se estou recordado. Pronto. Sim. Quer dizer, acho que também não pode ser assim, não é? Mas é uma situação, não é o ponto. O ponto também uma situação mais profunda do que esta pequena. Pronto, vamos passar à frente de Vasco. Então, Vasco, eu não sei se tu queres falar do Afeganistão, se já estás farto de falar do Afeganistão, se gostas mais de falar de aceitas de... Ai, vamos fazer outra vez que eu enganei-me, desculpa. Então, Vasco, eu não sei se queres falar do Afeganistão, se já estás farto de falar do Afeganistão, se queres falar de, sei lá, receitas de arroz malandrinha, por exemplo. Não, por acaso não é a minha especialidade, mas voltando à questão do Afeganistão, vamos lá. Portanto, o diálogo entre os Estados Unidos, que apesar de tudo são uma força democrática, com forças que se opõem àquilo tudo que é democracia e o Estado de Direito, faz-me lembrar um bocado aquilo que eram as negociações do governo espanhol com a ETA, no sentido de conseguir alcançar a questão da paz, com a diferença de que alguns membros na altura do governo socialista foram mortos pela ETA e, portanto, aqui não se espera que os talibãs, portanto, voltem a fazer alguma coisa. Aqui o que nós vimos é que Joe Biden, isso não temos dúvida, quer vingança, apanhá-los e, portanto, caçar-vos, como ele próprio disse. E, portanto, é sempre importante a negociação e o saber negociar nestes casos, porque ninguém quer ver repetido aquilo que foi o banho de sangue do 11 de setembro e que foi uma autêntica catástrofe. E, portanto... Mas pegando no teu exemplo, os etarras foram desarmados, não é? Estes não... Pois, estes talibãs... Eles não vão aceitar isso, não é? Não vão aceitar isso, como vai ser uma negociação extremamente complicada, porque depois deles tomarem o poder no Afeganistão, voltaram a instalar, portanto, um regime que tem como principais características a Sharia e, portanto, é uma visão radicalizada daquilo que é o Islão e, portanto, como nós sabemos, o Islão tem muitas das premissas, algumas das premissas do Islão colocam em causa aquilo que são valores que nós já damos certos como civilizacionais e, portanto, a partir desse momento é preciso ter muito cuidado naquilo que são as negociações para que não venha a acontecer um novo 11 de setembro, porque guerra gera guerra e, portanto, nunca mais se sai desta encruzilhada, digamos assim. Vamos ver. Portanto, se isto fosse um daqueles filmes norte-americanos, ia-se aquela frase do diálogo: nós não negociamos com terroristas, já não se pode escrever, não é? Pois, não se pode escrever. Aqui a negociação, de qualquer das formas, vai ter que ser feita, seja como for. Agora,
o essencial aqui é preservar a segurança dos americanos e também do mundo ocidental, porque não é vida viver constantemente sob a ameaça do terrorismo e portanto, há que haver tréguas nesta Certo. Estou aqui a fazer um bocadinho o papel do advogado do diabo, não é? Que não concordo, é só para te arreliar ao Vasco. Não é para mais nada. Não, estou a dizer, a minha posição é mais concordante com tudo o que possa aparecer. Eu estou aqui só um bocadinho a fazer este papel para fazer o contraponto do argumento. Embora eu acho que a retirada, como eu já disse em episódios anteriores, e não me vou estar a repetir, eu já disse o que é que achava, portanto não achei bem, para simplificar o argumento, nem foi bem feita, nem foi no momento, digo eu que não foi no momento oportuno, mas se calhar tinha que ser, nunca haveria uma maneira ótima de sairmos daqui. E depois, os talibãs são os talibãs, portanto eles vão fazer aquilo para o qual foram programados a vida toda, não vai haver nenhuma surpresa, e se houver eu vou ser o primeiro a aplaudir, mas acho muito difícil que haja, sei lá, alguma concessão no que toca às mulheres, por exemplo, ou no que toca ao hijab, ou no que toca àquilo que se ensina nas escolas. Tudo isto vai permanecer no que é para nós ocidentais o obscurantismo deste tipo de religião, não é? Para não trocar a ordem do que tem vindo a ser o nosso gabinete de crise, vou agora, porque eu disse as tábuas das matérias, mas não disse por ordem. Portanto, nós vamos sempre do internacional para o nacional. E então agora vamos dirigir-nos para a França. Alô, França? Vamos falar com o nosso enviado especial, o nosso próprio Carlos Fino, não é? Cláudio Fonseca, vai-nos falar das manifestações em França. Eu não sei se ele está a olhar pela janela da sua casa em Paris à espera de ver. Estás a falar muito bem, mas como tens o microfone desligado... Não, vou fazer muito melhor do que isso. Aguarda. Attendez. Então vamos falar então da situação... Nesse caso, das manifestações em França. A palavra ao Claude Fonseca. Claude Fonseca. Oui. E não sei, o Cláudio tem um grande timing, porque ele lembra-se das coisas exatamente quando eu lhe vou passar a palavra, de modo a que nós fiquemos aqui em encher chouriços até que ele decida, eventualmente, pode começar. Mas calma, eu acho. Mas vai valer a pena, atenção. Exatamente, era isso que eu ia dizer. Ainda bem que estamos sincronizados, portanto temos um bom timing de raciocínio. Ora, eu apenas tenho. Ai, valha-me Deus. O que é que o homem vai sacar dali? Portanto. Desde que não seja uma arma. Muito bom. Portanto. É isso. Força, Cláudio. Sim, Emanuel, estou a ouvir perfeitamente. Oui, Cláudio? Sim. Como é que está a situação em Paris, Cláudio? Está sem dúvida fantástica, devo dizer. Portanto, atrás de mim está aqui o grupo de manifestantes anti-passe, anti-certificado Covid. Portanto, muito bem. Aqui na Praça do Trocadero. Portanto, estou a ver, está a Torre Eiffel lá ao fundo. A Torre Eiffel está lá ao fundo, exatamente. Sim. E eu acho que só por causa disto mereciam um Oscar. Pronto. And the Oscar goes to Cláudio Fonseca. Acho que é o melhor statement, a melhor interpretação. Feita, portanto, olha, Carlota, quando voltar... À falta da Carlota, temos aqui... peço desculpa, mas é o que há. Também não, temos que brincar com os brinquedos que temos, não é? Pois, só vou ter aqui uma peruca, não é? Portanto... é isso, mas não faças isso, não te vai favorecer. Não. Vamos lá então a conversas sérias. Força. Agora, a sério, portanto, o que dizer sobre isto? Bom, aquilo que tem sido noticiado nos últimos tempos, e eu passei-me inclusive com aquilo que o Francisco Louçã disse na SIC Notícias, enfim... Não posso.
Tu não concordaste com o Francisco Louçã? Não Que concordo. coisa esquisita. Sim. Portanto, não posso concordar quando alguém diz que, mas isto, o fenómeno anti-vax sempre aconteceu em França. Aliás, basta vermos que a França tem uma taxa de vacinação contra o sarampo inferior ao Burkina Faso. O Cardeal Louçã, atenção. É assim, eu não me recordo de ter sido vacinado contra o sarampo. Não me recordo, não sei que tinha que estar agora a olhar para o boletim de vacinas, mas aquilo que eu sempre ouvi dizer do sarampo é que o sarampo era daquelas coisas que apanhávamos na escola, estava despachado para o resto da vida, não é? E, portanto, que convinha ser rápido de se apanhar o sarampo, porque para o caso dos homens, e estamos aqui só homens neste momento aqui a falar, poderia ser algo mais perigoso com o avançar da idade. Aliás, todos nós conhecemos, e são coisas que vão passando também, ora em cartoons, ora em filmes, ora em documentários, aquelas festas de sarampo, não é? Portanto, em que quase ali um género de baby shower, não é? Portanto, vai-se ali, do estilo, infetem-se todos e, portanto, cá está. Ora, portanto, esse argumentário, enfim, do Francisco Louçã é um argumentário, uma vez mais, de quem não é intelectualmente honesto. Portanto, honestidade intelectual não é algo que abunde para os lados do Francisco Louçã. Enfim, não é a primeira e também não será a última. Ora, sendo justamente francófono, portanto, tendeu a realidade francófona sempre à porta, aquilo que acontece é nada mais nada menos que as pessoas não estão... Deixa-me só fazer aqui uma parte, é que aqui, pelo menos, a situação em Portugal, eu estava aqui, por isso é que estava a olhar para o outro lado, é que a vacina do sarampo faz parte do plano da vacinação portuguesa. Ok. E isto é administrado numa vacina tetraviral, portanto, que protege contra o sarampo, a cachumba e a rubéola. Portanto, e ainda da catapora, não sei o que é. Esta vacina faz parte do calendário básico de vacinação da criança e é administrada em forma de injeção, portanto, quando és criança, levas logo aquela vacina e cresce logo um terceiro braço nas costas e está a andar de moto. Então pronto, então se assim é, terei levado a vacina. Mas pronto. O ponto aqui é... Já tinhas o chip do Bill Gates ativo, não foi agora? Portanto, ou seja, Sim. aquilo que as pessoas estão contra não é a questão da vacina, até porque a taxa de aprovação da vacina, em sondagens feitas, anda à volta dos 80-85% da população é a favor da vacinação. Ora, aquilo que nós estamos aqui a ter é que nós estamos num país cuja divisa, o mote, o lema do próprio país, da própria República, e que está presente em todos os ministérios, é o símbolo da Marianne, portanto, a Mariana, que é o símbolo da República, e depois está lá liberté, égalité, fraternité. Ora, esta questão da liberdade é algo que é muito caro aos franceses e há aqui uma questão de cultura política que em Portugal não existe, que é a cultura política de discutir a política realmente, ou seja, podemos andar em qualquer café, em qualquer bistrô, as pessoas discutem política e têm as suas posições. E é do estilo, tens a tua posição, é diferente da minha, continuamos. E não se faz, ou seja, não se faz uma investigação das pessoas, ao contrário daquilo que acontece em Portugal, que é tudo vivido clubisticamente. Eu só me dou com o benfiquismo, eu só me dou com o sportinguismo, o Porto é que é o melhor, e portanto tudo o resto é lixo. Isto não pode ser assim, e a política não pode ser vivida assim, deve ser vivida com este entusiasmo, sim, mas não chegamos a este ponto de irracionalidades. Ora, aí o que acontece é que as pessoas neste momento estão a fazer manifestações anti-passe, ou seja, anti-passe, anti-certificado. Porque isto de facto está-se a chegar ao ponto em que tínhamos a questão dos profissionais de saúde a serem obrigados, tal como está a acontecer também nos Estados Unidos da América, que é ou são vacinados ou perdem o emprego. O problema está que neste momento já estamos a começar a ter patrões que só estão a admitir funcionários que estejam vacinados. E aqueles que não estão vacinados, independentemente dos anos de casa que tenham, alguns já estão a ser postos na rua. Ora, aquilo que nós também temos de informações a chegar-nos de Itália é que, por exemplo, para entrar num simples museu é preciso ser certificado de Covid. E eu acho uma coisa ridícula, por exemplo, ontem fui a um centro comercial, pedi a comida e disseram, você pode
pedir a comida, mas não pode comer aqui dentro do centro comercial. Portanto, vai ter que comer na esplanada, porque se não tem o certificado, não pode. Mas posso comprar, posso entrar nas lojas, posso circular pelo espaço todo da área da restauração, ou seja, não posso sentar a comer. Porque tudo isso fazes de máscara, não é? O quê? No centro comercial? Sim. No centro comercial eu ando de máscara. Estou a perguntar, uma pergunta. Se como de máscara, é impossível comer de máscara. Não, por isso mesmo eu não incluí o comer. O resto fazes tudo de máscara, é por isso que podes. Pois. Mas Para comer é que é preciso tirar a máscara. Sim, mas como... Estou só aqui a dar o contra-argumento, mais uma vez. Sim, mas lá está. Esta é a lógica. Sim, está bem. Então, mas se assim fosse, não estaríamos na situação em que estamos, não é? Portanto, isto... Que situação é que estamos? Não vais passar essa à frente agora. Que situação é que estamos? É a situação em que continuamos a ter estes bloqueios todos quando vamos chegar ao final do mês com 85% da população vacinada. Mas quando lá chegarmos, vai acabar uma série de restrições. Tu já sabes que vai, não é? Também nos disseram que quando nós chegássemos aos 69%, 70%. E porquê é que mudou, Cláudio Fonseca? Diz-me tu. Não, tens que dizer, Cláudio, porque tu sabes. Não sei, não consigo perceber. Então, não sabes. Então, não sei. Não sabes da variante Delta, também não sabes. Também, da variante Delta. E da variante Mu, também não sabes. A Mu já disseram que não afeta nada. Pronto, nada. Não, mas eu estou a dizer, dar vários exemplos de variantes. Mas pronto, a Delta então, vamos falar da Delta. Quem é que abriu as portas para que a Delta viesse para cá? Quem é que abriu as portas? Ok. Então, como a culpa é do Estado, deviam ter, na mesma, deixado as pessoas sem restrições para que a variante Delta se propagasse ainda mais. Pronto, está bem. Já chegámos ao conclusão, vamos ter variações tempos a tempos. Variantes, sim. Portanto... Sim, isso vamos ter sempre, mas a diferença entre ter variantes... Espera, a diferença entre ter variantes com 85% da população vacinada é diferente, ou 90%, ou 80%, é diferente de 60% ou de 70%, não é igual. Sim, se bem que também já disseram que, a questão é, mesmo que estejas vacinado, corres o risco de apanhar Covid. Eu tive um amigo meu que foi vacinado e já apanhou. Ninguém com 2 dedos de testa diz que estando vacinado estou imune ao Covid. Ninguém, pelo menos ninguém com quem eu falo. Pois, mas a questão é que a população geral, se calhar há muitas pessoas que não pensam assim, infelizmente. Agora, mas isso é uma falta de informação básica. Mas a questão aqui é, a premissa é, vamos continuar a ter, as premissas são, vamos continuar a ter variantes. Sim. A vacina não é sinónimo de imunidade, ou seja, vamos ter restrições sempre para tentar impedir que mais mutações venham e que outras mutações sejam avançadas. Isso não vai impedir nada. Portanto, vamos lá aqui esclarecer só 2 pontos para voltarmos à França, porque o nosso ponto é França. Sim. Estamos aqui a falar da França, não estamos aqui a falar agora de Portugal. Mas estamos a discutir, é o mesmo que está a ser discutido em França. Pronto, mas só para voltarmos depois à tua ideia, desculpa. Deixa-me só dizer que uma coisa, primeiro ponto, uma coisa é estar vacinado ou não estar vacinado. São 2 coisas completamente diferentes, até para a doença. Eu não sei se a tua imagem foi ao ar, Cláudio, vê lá. Estás cá, mas não estás. Está bem. Então, uma coisa é estar vacinado ou não estar, outra coisa é que restrições é que estão impostas, já estão menos do que estavam, vão estar cada vez menos, e a outra é que as vacinas não dão, vamos lá esclarecer isto com todas as letras, porque eu sou a favor da vacina, mas não sou uma pessoa, não sou mente cabra. As vacinas não dão imunidade a ninguém. Nenhuma vacina, não é do Covid, nenhuma. Pronto. Porque uma vacina não é a cura. Vacina é um remedio que se dá enquanto não há cura. Também já estão a fazer investigação para achar um medicamento que cure o Covid. E assim ainda vai fazer mais dinheiro agora para aquelas pessoas que agora vão se coçar todas, né? E assim ainda vai fazer mais dinheiro do que as vacinas fizeram para esses laboratórios. Mas temos que ser coerentes e dizer que ninguém pode olhar para os números e dizer que a vacinação não faz diferença. Pronto, é esta a minha ideia. Então acabem com as restrições. Vão acabando. Já estão a acabar, já há restrições que acabaram entretanto. Sim, isso que tu estás a dizer é uma meia verdade. Vou usar uma frase que vamos usar mais à frente, que é passado 1 ano e meio de merda. Epá, não posso discordar de ti, realmente foi uma porcaria de 1 ano e meio.
mas isso decorre da situação. Portanto, não. Isso aí. Pronto, mas aquilo que neste momento... Volta lá a tua ideia, desculpa. Mas é isto, mas a ideia mantém-se, ou seja, esta ideia de estas obrigações todas que nós estamos a dizer, e há aqui uma coisa que nós temos que ter na linha de conta, que é, estamos com um presidente de quem eu aprecio bastante, não é? Aliás, eu tenho aqui o Globo Neto, do Muito bom. E tenho ali outros livros dele, portanto não... Eu sei quem é que vai ficar chateado com isso. Quem? Que é o teu amigo Sócrates. Não tens aí um bonequinho dele, tens que ter. Mas tenho um livro dele. Está bem, mas isso não foi ele que escreveu, pá. Aposto que o livro que ele tem é aquele do carisma, o Dom Profano. Exatamente, é esse que eu tenho. Pois, andas atento aos episódios do podcast Conversa, portanto, saberás. Muito bem. Vamos falar aqui de outros podcasts que não interessam, está bem? Vamos falar do Polititank, do Gabinete de Crise. Sim, estou a brincar. Sim. E portanto, ou seja, uma pessoa que eu aprecio bastante, com quem tive ouvido na campanha, e portanto, aquilo que nós estamos aqui a ter linha de conta é um governo liberal. Ora, nós olhamos para aquilo que é o argumentário da iniciativa liberal aqui em Portugal e as coisas estão a bater a bota com a perdigota, como se costuma dizer. Mas, portanto, se é um governo liberal, se é um presidente liberal, não se consegue dizer como é que há esta instrumentalização. Aliás, neste momento está a guerra aberta entre estes manifestantes e a imprensa, porque estão a ser cada vez mais colocados cartazes pelos manifestantes de que os jornalistas estão do lado do governo com a missão de inculcar o medo e tudo isso. Portanto, algo que nós vemos, portanto, as pessoas que passaram a consumir muito mais televisão, os mídias começaram a ter muito mais poder que vinham a perder para alguns canais, vamos chamar independentes, por assim dizer, ou o consumo ser para canais independentes, sejam os quais forem, e portanto aquilo que nós temos é aqui uma instrumentalização. A France Presse, que é o equivalente à agência Lusa, já enviou comunicados de repúdio, já veio também, inclusive, a pedir ao governo que se tome medidas para proteção dos jornalistas, porque teme-se que os jornalistas possam ser atacados nos locais, quando estiverem a fazer. Eu só tenho a dizer o seguinte, que é, os jornalistas não sejam estúpidos, como maioritariamente o são, e não deem notícias erradas. Porque aconteceu, estar uma jornalista a dar informações erradas sobre uma manifestação e levar porrada. A questão é, não aplaudo que se dê porrada, mas ela também não se põe à jeito para levar porrada. É tão simples como Não, mas isso não é pá, não. Pronto, mas eu tenho que deixar o Vasco falar, portanto, senão o coitado do rapaz está ali a tremer da janela. Vamos lá, Vasco, o que é que tu tens a dizer aqui? Não sei se parece-me já tinhas acabado, Cláudio. Basicamente é isto, ou seja, percebemos que as coisas estão a ser mal trazidas, estão a ser mal interpretadas, mesmo que a SIC tenha lá um enviado especial a tentar fazer as coisas, neste momento aquilo que os jornalistas fazem é dizer que, coitadinhos de nós, estamos a ser atacados. Ok. Quando eles esquecem-se que atacam ferozmente aqueles que eles não gostam, não é? Portanto, ok. Então, Vasco, diz-me lá o que é que tens a dizer sobre esta situação. Concordas, discordas mais com o Cláudio? Sim, queria abordar a questão da França, mas não fixar só na questão da França em si, abordar isto de um ponto de vista das restrições, de um ponto de vista mais geral. E vou explicar porquê. Porque o que é que acontece nesta situação? O que nós estamos a viver neste momento é um mundo distópico, no sentido em que o contexto da pandemia contribuiu para que os governos não só reforçassem o seu poder, como implementassem uma série de restrições que vão para além daquilo que é o bom senso em si. Aquilo que se espera é que, e que é basicamente senso comum, é que à medida que, e como já foi aqui falado, vai sendo criada uma imunidade de grupo, que as restrições se vão reduzindo. O que é certo é que a questão do medo, que se torna cada vez mais importante na decisão política, vai fazendo com que os governos, de forma geral, sejam demasiadamente rígidos
com a questão das restrições. E, portanto, ok, nós já vamos tendo uma população na ordem dos 80% vacinada. Aliás, Portugal, inclusive, é dos países em que a taxa, em que o ritmo da vacinação vai correndo melhor. E, portanto, as pessoas muitas das vezes questionam-se porque é que eu, tendo feito estes sacrifícios todos ao longo deste tempo, me continuam ainda a exigir o certificado para entrar aqui neste sítio, para poder ter acesso para poder fazer uma refeição, ou isto ou aquilo. E, portanto, acaba por chegar a uma certa altura que as pessoas simplesmente estão fartas. E depois, a partir deste momento, a partir do momento em que começa este sentimento de descrença, digamos assim, começa a ser cada vez mais visível, o mais provável é que as pessoas desrespeitem algumas das regras, porque é assim, tudo bem que tem que existir regras, tudo bem que isto é um período complicado, mas neste momento nós já não estamos numa fase inicial da pandemia e, portanto, por exemplo, em Portugal continuamos na média das 10, 11, 12 mortes diárias, mas o que é certo é que nós neste momento estamos com 10, 11, 12 mortes diárias, com 80% ou 80% da população vacinada, que não se compara às 10 ou 11 ou 12 mortes diárias que tínhamos já há uns meses atrás. E, portanto, o procedimento tem que ser diferente, não se pode agir como ainda se estivéssemos no Não, mas deixa-me fazer esta pergunta. Não achas que esteja diferente? Achas que está tudo igual? Não, eu acho que o cenário está diferente. Há já uma significativa percentagem da população vacinada e precisamente por isso... Não, eu digo em relação às restrições. Não, em relação às vacinas é óbvio que está. Sim. Em relação às restrições, obviamente que agora, principalmente no comércio e na restauração, são setores que já vão recuperando significativamente. Aliás, a própria questão da pandemia, e foi um ponto que o candidato da Iniciativa Liberal falou no debate, de que uma medida tão simples como o facto de as pessoas poderem fazer a sua refeição num espaço exterior ao restaurante permitiu que se pudessem tomar medidas alternativas sem que se tivesse que pensar muito ou ter assim uma ideia iluminada, digamos assim. E, portanto, o próprio contexto da pandemia fez com que nós muitas das vezes tivéssemos para olhar para opções tão simples como essa questão, de que nem nos lembraríamos eventualmente num outro contexto. Sim, é verdade que sim. É verdade que eu agora estava aqui a ver os números mais atuais possíveis, né? Temos 8 milhões de pessoas, 8 milhões e 600 mil, portanto 84% das pessoas com a primeira dose e 74% com a segunda, portanto totalmente vacinados. Estes são os números mais atuais que eu tenho aqui em relação à vacinação de Portugal. Portanto, Portugal é um dos melhores países do mundo, né, em termos de aceitação da vacina, de vacinação efetiva e de menos anti-vaxxers, digamos assim, portanto, menos rejeição da vacina. Alguém diria que somos muito bons cordeirinhos, mas eu acho que somos civilizados e optamos sempre pela solução do meio. E costuma-se dizer que no meio é que está a virtude. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu acho que, é a minha opinião, estou aqui para dar também a minha opinião é que devemos avançar, e o Governo tem estado a fazer esse trabalho de avançar, embora se calhar mais lento do que se gostaria, mas tem estado a fazer esse trabalho de avançar portanto, com o deixar cair de determinadas restrições. Já posso dizer que no ramo onde eu trabalho já se nota bastante bem a diferença entre agora e, sei lá,
há 2 meses é gritante. Posso-vos dizer que trabalho numa cadeia de hotéis que agora está, com os hotéis que temos abertos, está com uma ocupação de 60% a 70%, às vezes 80%, quando há 2 meses não passávamos dos 10%, 15%. Portanto, é uma diferença gigante, enorme. Quanto à questão do certificado, não vejo porque é que as pessoas que se aceitam a vacinar possam depois achar um inconveniente ter o certificado para entrar em determinados sítios. Acho que é normal, e o único problema que existe é para as pessoas que não se querem vacinar, aqui como o nosso amigo Cláudio, não é? Em que está proibido fazer uma série de coisas porque não tem certificado. Mas é assim, nós na vida fazemos escolhas, e ele escolheu não se vacinar. Diz. Eu continuo a fazer a minha vida de normal. Não, mas era o que eu ia dizer a seguir. Nós na nossa vida... Em vez de ir jantar a sexta-feira à noite, almoço sexta-feira à tarde, na quinta. ou na quinta à noite. Não, mas era isso mesmo que eu ia dizer. Sim, mas era isso que eu ia dizer. Portanto, nós na nossa vida, eu não critico as escolhas dos outros. Apesar de por exemplo, temos aqui... Eu agora estou a dizer o Cláudio, estou a centralizar no Cláudio e nem sequer... Pronto, não é este o propósito, estou a usá-lo só como referência, que é o exemplo de uma pessoa normal, everyday, que fez uma escolha diferente da minha. Não tem nada a criticar, acho que cada um tem que fazer a escolha com qual se sente melhor, e é isso que é por aí que eu vou. Agora, todos nós temos que lidar com as consequências das nossas escolhas. As consequências da escolha do Cláudio é que neste momento ele não pode ir jantar a uma sexta, um sábado ou um domingo à noite, mas pode no resto da semana. Se eu acho isto coerente, não acho, porque o vírus não escolhe dias da semana. Mas é contra isso, é contra a incoerência que temos que lutar e não contra as medidas. Portanto, se a medida fosse sempre coerente, eu acho que era melhor. Mas por isso é que eu dei o exemplo de ontem, que é, posso dar a circular pelo centro comercial. Sim. No cinema posso tirar a máscara para comer as pipocas e beber. Portanto, o vírus aí não ataca porque está também a comer e a beber. Está entretido, está a ver um filme. Sim. Mas depois o resto já é. Mas lá está. Mas depois posso ir para a esplanada do centro comercial, que só tem tipo uma porta que abre e fecha com um sensor. Sim, o que está aí errado é poderes fazer. Para mim é mais gritante a cena de ter. Terça-feira posso fazer isso. Já posso. Não, mas para mim é mais gritante é o facto de haver certificados que têm validade de fim de semana. Isso é que eu acho que isso é que não faz sentido nenhum. Mas no caso francês, a mim não faz sentido, no caso francês, que as pessoas possam ser despedidas só porque não têm vacina. Não, isso não faz porque isso é uma discriminação negativa que ninguém pode sofrer. Ou que ninguém devia sofrer e muito menos deviam na terra da liberdade, da fraternidade e da igualdade. Exato, porque a questão é, quando as pessoas são entrevistadas, as pessoas dizem, querem vacinar? Vacinem-se. Agora, é uma escolha minha. E aqui o argumento todo é a questão do direito à escolha, da liberdade individual de fazeres uma escolha e arcares com essas consequências. Que eu defendo porque a minha escolha também teve consequências para mim. Eu podia ter sofrido efeitos secundários da vacina. Por acaso não sofri, mas podia ter sofrido. Ainda assim podemos infectar-nos todos. Mas desculpa, Vasco, tu querias falar? Sim. Força. Aqui o que nós estamos a falar um pouco é da questão da discricionariedade das medidas que foram tomadas. E nesse sentido, se a questão do certificado podemos considerá-la válida porque dá-me uma informação nossa relativamente ao facto de sermos ou não vacinados e portanto, poder colocar ou não outras pessoas em perigo numa questão hipotética. A questão da discricionariedade das medidas, por exemplo, aqui há uns tempos atrás em que da parte o encerramento do comércio à 1 da tarde e outro às 3 da tarde, o facto de determinado estabelecimento num concelho poder estar aberto e noutro já não poder estar aberto. Isso é que não se compreende
porque acaba por dar um sinal errado à população, quando muitas das vezes as medidas devem ser coerentes para as pessoas compreenderem o sentido delas e poderem aderir, porque se elas não são coerentes, isso acaba por dar depois um significado e uma ideia errada às pessoas, e isso acaba muitas das vezes no efeito contrário a que as medidas se propõem. E, portanto, certo. A questão aqui é, puxando um bocadinho o teu argumento, penso eu, é que o tentar ser flexível leva à incoerência sempre. Porque nós temos que ser flexível segundo critérios, e os critérios não se aplicam igualmente em todos os lados, como tu estavas a explicar, porque havia conselhos que tinham X casos, outros Y casos, e, portanto, conselhos uns ao lado dos outros, uns podias ir ao café, nos outros não podias ir ao supermercado, não podias, o supermercado não é um bom exemplo, mas podias ir a um restaurante, nos outros não podias ir ao cinema, nos outros não podias, enfim. Tudo isto vem da estratégia não ter sido menos flexível, ou seja, seria sempre, o que é que eu quero dizer? Seria sempre alvo de crítica, porque se não fosse flexível é porque não era flexível, percebes? E isso é um pau de dois bicos do qual a gente não se consegue. Eu estou a dizer, nós como país, não é? Nós não nos conseguimos desviar. É uma situação complicada que tem vindo a ser debelada, navegada à vista também, não é? Vamos dizer isto. Como tudo que é navegado à vista, às vezes corre bem e às vezes corre mal. Portanto, eu não estou aqui. Não sou, sendo um defensor da vacina e dizendo-lhes a todos para se vacinarem, não sou um alienado que veja tudo aquilo que o governo faz está bem, não. Apontei aqui já várias incoerências, que aliás são fáceis de apontar, porque qualquer pessoa com 2 dedos testa, se pensar um bocadinho, consegue perceber aquilo que o Cláudio estava a dizer, por exemplo, de andar pelo shopping de máscara, muito bem, depois tira-se a máscara na esplanada para comer ao lado de outras pessoas e infecta-se as outras pessoas, e depois vais para o shopping de máscara outra vez para não infectar as pessoas que estão dentro do shopping, que por acaso eram as mesmas que estavam a comer ao nosso lado há 10 minutos atrás. Agora, o que é que se faz? Tira-se a máscara por completo, deixa-se a máscara e não se proíbe-se a restauração de funcionar? É complicado, há situações que é quase impossível haver uma solução certa. E se vocês tiverem, vocês que estão a ouvir aqui o podcast no YouTube e a ver-nos, se tiverem alguma solução, alguma ideia, deixem a vossa opinião aí em baixo nos comentários, que nós também gostamos e normalmente nós interagimos muito com as pessoas que veem, ouvem e se interessam por estes temas. E se achas que tens uma solução, deixa aí em baixo nos comentários. Agora, então vamos passar agora na nossa discussão para o território nacional, portanto vamos entrar dentro daquele, imaginem o drone, entrar dentro do nosso retângulozinho à beira-mar plantado, vamos falar sobre os debates das autárquicas e desta vez, para ser diferente, vou começar pelo Vasco. Vou começar sempre pelo Cláudio. Vasco, tu que és o nosso especialista em eleições, não preciso que me digas todos os candidatos a todas as câmaras e todas as juntas de freguesia por ordem alfabética, preciso que me dês a tua opinião sobre os 2 grandes debates que houve, e se quiseres dar um lamiré pela tua zona, por exemplo, Coimbra, também seria interessante. Bom, se calhar vou começar por Coimbra para combater o centralismo. Ora bem, é assim mesmo, camarada. Falar só de Lisboa e Porto e falar que Portugal é só Lisboa, isto não dá comigo. Então vamos começar por... Prova viva de que isso é mentira é tu estares aí. Portanto, Coimbra existe mesmo. Está aí. Existe, mas o que é facto é que nos últimos anos tem perdido população, principalmente população jovem, na faixa entre os 25 e 35 anos,
porque muitos dos municípios aqui à volta e mesmo distritos à volta têm conseguido o que Coimbra não consegue, que é captar emprego e é captar jovens e, portanto, não se concebe como é que Coimbra, desempenhando um papel de ligação entre as duas principais cidades portuguesas, Lisboa e Porto, não consiga mais. E, portanto, esta questão do imobilismo, que Coimbra tem sido votada há algum tempo a esta parte, é necessário mudar e é necessário que haja uma mudança. Porque normalmente aquilo que acontece nas autarquias, principalmente quando um partido, como é o caso do Partido Socialista, já está há 8 anos no poder, embora este presidente da Câmara já esteja há mais do que 2 mandatos, só que não consecutivos, e portanto, de maneira que... Mas diz-me, Vasco, quais é que seriam as tuas propostas? Isso é que se calhar é mais importante de ouvir. Diz-me um problema e uma solução. Sim. Para Coimbra, Sim. Ora, o que é que... Eu depois vou fazer o mesmo com o Cláudio para o Seixal, porque eu achei que era divertido explorar aqui um bocadinho do microclima de cada um. Força. Um problema é o distanciamento da Câmara relativamente aos seus municípios e, portanto, por exemplo, Cantanhede, que fica aqui bem perto, tem um tempo de resposta da Câmara aos seus municípios que Coimbra não tem. Isso é um dos problemas que eu identifico. Solução. Para essa solução é a Câmara a Câmara ter uma abertura total com os cidadãos e cada resposta e cada pessoa que for dirigir-se à Câmara sair de lá com uma resposta ao seu problema, ou pelo menos com a certeza de que ele em breve vai ser resolvido. Isso é um dos problemas que eu identifico. E achas isso execuível? Desculpa, achas isso execuível? Acho isso execuível porque o poder autárquico democrático precisamente tem como função servir as populações e estar próximas delas, porque senão, se não for esse elo de ligação com as pessoas e quando não pode ser a Câmara, as juntas de freguesia, as pessoas deixam de acreditar na política portanto, a forma como se diz que há um descrédito em relação à política e aos políticos, depois que não se faz nada, não se está a cumprir. Portanto, diz em democracia que o poder emana do povo, não é? Exatamente. O poder emana do povo e os representantes estão eleitos, não são os donos do poder, estão eleitos mandatados para... Estão mandatados para principalmente escutar o povo e, por exemplo, para fazer um hospital ou para fazer uma obra e tudo mais, o povo. Dá-me outro exemplo de um problema local que tu gostarias de ver resolvido e que tenhas uma solução para ele, já agora. Um outro problema é, como eu já identifiquei, a questão dos jovens. Portanto, Coimbra neste momento tem que atrair, não pode permitir a fuga de cérebros e a fuga de emprego para concelhos vizinhos. Tem que ser um polo dinamizador do emprego e, portanto, tem que haver uma maior aposta naquilo que são as indústrias. Tu achas que isso se faz com fundos privados, fundos públicos, uma mistura dos dois? É uma questão demográfica? Uma mistura dos dois, porque é assim, a minha visão para a cidade é de que a Câmara não pode nem deve ser o principal empregador da cidade. A Câmara deve sim servir como opção para que as empresas, principalmente a nível fiscal, para que as empresas queiram investir em Coimbra e para que Coimbra seja
um atrativo para que cá queiram investir. Outra questão é, em relação a Coimbra, é a devolução de parte dos impostos, nomeadamente o IRS, aos municípios. Coimbra retém os 5%, que é o total que pode reter. E, portanto, se parte do IRS for retribuído, nomeadamente dos 2,5% aos municípios, isso acaba por fazer com que os casais jovens, principalmente, se queiram fixar cá em Coimbra, que nasçam cá mais pessoas em Coimbra e que se fixem cá por essa via também mais tarde a população. E, portanto, esse é um dos principais desafios, é a perda de população nos últimos anos, que tem sido, e os censos revelam isso, tem sido uma catástrofe, digamos assim. Muito bem, então vou saltar agora para o Cláudio e depois a seguir já dás a tua nota sobre os debates, vai ser mais curtinha. Okay. Porque nós aproveitamos aqui para mergulhar na política autárquica pura e dura. Vamos lá ali, vamos saltar de Coimbra para o Seixal, reparem na minha facilidade de movimentação pelo país. Aqui para o Cláudio. Cláudio, ia-te fazer a mesma pergunta, portanto, aponta-me, neste caso o Vasco disse 3 problemas, 3 soluções, uma visão geral sobre a tua zona. Sim, ora bem, aquilo que tu tens... aqui no Seixal, sobretudo, um problema é um problema de mobilidade e integração, ou seja, é muito mais fácil eu combinar ir a Lisboa do que propriamente combinar dentro do próprio concelho a nível de transportes. Ou seja, a oferta não é suficiente. Há também um abandono por parte da Câmara Municipal em relação aos municípios, ou seja, se tiveres o cartão do Partido Comunista, está tudo bem. Portanto, és um camarada, és um dos nossos. Aliás, tanto é que estão a chegar queixas e relatos de que estão pessoas dentro da festa do Avante a trabalhar com os coletes da Câmara Municipal de Seixal. Certo. E a Câmara Municipal de Seixal todos os anos dá mais uns metros quadrados, uns hectares para a festa do Avante. Portanto, ou seja, não é uma zona que é todos nós pagamos os nossos impostos, mas a Câmara acha que aquele pedacinho de paraíso só deve ser para alguns e não para todos. E não há uma dinamização naquilo que é o Seixal. O Seixal está parado. O pouco que há de modernização é por iniciativa privada, no sentido de novos empreendimentos. Mas, por exemplo, o Seixal, se eu quiser trazer alguém ao Seixal para dormir, não tem que dormir na minha sala, porque não há um hotel aqui no Seixal. Já houve, em tempos, o Hotel Orion, que chegou depois a ser transferido alterado para um hospital, depois abandonado. Portanto, se o pessoal quiser dormir, vai ter que dormir em Almada ou em Sesimbra. E, portanto, não dorme no Seixal. 3 problemas, agora 3 soluções. Vamos lá. É justamente isto, é teres a capacidade de trazer iniciativa privada para fazer empreendimentos, é reduzir aquilo que é o custo do próprio IMI que se tem, os IMIs agravados, que é uma coisa mais estúpida que sei lá o quê, porque se eu quero reabilitar uma casa, vou ter que pagar o IMI agravado porque ela está destruída, quer dizer, quando não é culpa minha. Portanto, para mim isso é uma estupidez, e é justamente quando se criam zonas industriais, é criar para que essas zonas industriais realmente sejam de vontade das pessoas estarem ali, e não se pagar por um barracão igual àquilo que nós temos em Almada ou no Barreiro, que são concelhos aqui vizinhos concorrentes, que têm tão bons acessos quanto o Seixal. Portanto, o Seixal está perto de tudo, e tal não é possível. E aliás, nós vimos também como é que isso era quando estivemos aqui a fazer dentro do Polititank, a nível das acessibilidades, não é? Quando nós queríamos ir do ponto A para o ponto B, que vimos que as coisas não iam ser fáceis, portanto tinha que ser iniciativa privada, basicamente, a garantir o transporte do ponto A para o ponto B. Portanto... E torna-se ainda mais ridículo por ser uma terra tão próxima de Lisboa, que se nós estivéssemos a falar em Trás-os-Montes. É isso, é que tu de cá para Lisboa consegues, mas dentro é muito complicado. Não, mas é isso, o ridículo é essa parte,
é que não haja um encorajamento aos cidadãos, aos municípios, neste caso do Seixal, a que se movimentem dentro da própria área geográfica do seu município. Quer dizer, porque o dinheiro circula assim, não é? O dinheiro circula se tu tiveres facilidade de ir, não sei agora dizer 2 pontos peço desculpa, não sei dizer 2 pontos do Seixal, mas ir do ponto A ao ponto B. Correios e Amara, por exemplo. Pronto, ir da Amora a Correios fazer qualquer coisa, ou beber um café, ou estar com os amigos, ou ir ao cinema, ou ir ao teatro, e portanto isto tudo era melhor se fosse fomentado, digamos assim. Agora digo eu, moro aqui na Amadora, e portanto um dos principais problemas da Amadora é a segurança, o outro será a habitação, e também os transportes. Portanto, a segurança, porque há muitas zonas que não se podem entrar, as quais não se podem frequentar a partir de uma certa hora, e outro dia ouvi uma entrevista, já não me lembro onde é que foi, peço desculpa, do Comissário Nacional da Polícia, portanto o Sr. Magina da Silva, a dizer uma coisa interessante, que era: nós temos muitas esquadras em comparação com a nossa população. Sim. Aparentemente isto é uma coisa boa, mas isto para referir o problema da segurança na Amadora. Ele dizia que para manter as esquadras a funcionar é preciso um efetivo de pelo menos 12 polícias. São 12 polícias que não estão na rua. São 12 polícias que não podem sair dali. Embora dê um elemento de proximidade e de segurança aparente, não é? Porque está ali a esquadra da polícia, na verdade o que faz é roubar pelo policiamento. É roubar meios à polícia para combater o crime. Portanto, eu acho que se deveria fazer mais como, penso eu, como o modelo espanhol, em que se tem menos comissarias, naquele lá se chamam comissarias, e tem-se mais patrulhamento. Mais patrulhamento a pé, mais patrulhamento de carro, e nas zonas rurais, mais patrulhamento até a cavalo. Portanto, isto para englobar todas as polícias. Na Amadora, é necessário esse patrulhamento para dissuadir certos e determinados comportamentos que ainda estão enraizados na população. Depois, os transportes na Amadora são muito bons, lá está, para Lisboa é tudo ótimo, portanto tenho todos os transportes que eu quiser, comboio, quando ele não se atrasa, metro, autocarros, tenho essas ligações todas, mas, por exemplo, se eu quiser ir da minha casa ao IKEA, tenho que ir para um sítio esquisito. O IKEA aqui em Alfragide, portanto é aqui ao lado. Se for de carro, nem 5 minutos são, e se for de autocarro, demora meia hora. Mas porquê? Agora, se eu faço uma pergunta ao Emanuel, relativamente aí à segurança. Tu notas que a questão da segurança é uma questão mais cara à direita, e eu pergunto isso porque, por exemplo, nós sabemos qual é que é, sabemos que o Bloco tem uma ligação, no caso do Bloco, tem uma ligação um bocado, como é que dizemos assim, desvalorização das forças de segurança. Ao contrário. Que nas propostas que tu conheces e nos candidatos em si, sim, notas que há uma maior preocupação da segurança por parte dos partidos da direita ou nem por isso? Noto que há uma preocupação maior, até porque é uma das bandeiras da Susana Garcia, por exemplo, mas falando da Amadora e não falar de segurança é como falar de Fátima e não falar do santuário, não é? É uma coisa que já está, e isto que eu estou a dizer não é com orgulho, é uma coisa que já está endémica na Amadora e que nós temos que combater com medidas objetivas e não só com retórica política, porque concentrarmos no debate de esquerda-direita, que tu fizeste muito bem em apontar essa diferença, e não nos concentrarmos na resolução do problema, nem como é que se faz noutros lugares, ou que ideias temos para melhorar, acho que isso é infrutífero. Agora, é evidente que a direita tem muito mais preponderância,
a marcar esse tópico. Também te digo que às vezes não é pela melhor, não é, como é que é de dizer, não é pelo melhor argumento, não uso o melhor argumentário, não sei se me estou a fazer entender, não é pelo melhor ponto de vista. Acho que às vezes há uma certa, como é que é de dizer, stalinização que estou a exagerar um bocadinho, mas e essa stalinização, o argumento, leva a que nós possamos entender que a segurança é uma coisa tipo, o que eu quero dizer é que não devemos ser autoritários e devemos ser mais flexíveis e mais integradores e mais, portanto, puxar as pessoas para o lado da polícia, é o que eu quero dizer. E achas que a solução passa, como tu já falaste, por exemplo, na questão do aumento do patrulhamento nas ruas, achas que a questão passa só por isso, ou achas que é preciso fazer mais do que isso, e nessa medida o que é que tu propunhas? O pressuposto é de que patrulhamento gera dissuasão, não é? E para além disso, gera que se tu necessitas de algum apoio, tu, cidadão que moras na Amadora, sabes que a polícia está mais próxima. Eu sei que, por exemplo, na zona onde eu trabalho, que não vou dizer aqui por razões óbvias, mas na zona onde eu trabalho, em Lisboa, eu vejo um carro da polícia a passar a cada 2 horas. Pois. E porquê? Porque é uma coisa central. Pronto. E isto não, embora eu veja muita polícia aqui na Amadora, mas eu vejo que a partir de uma certa hora, acho que a polícia fechou, entretanto, devem ter ido para casa. Tem poucos meios, a verdade é esta. O problema dos transportes é um problema já fixado por todos vocês, e aqui também se verifica, e como é que se muda, havendo mais oferta e até se calhar a constituição de um transporte municipal. De uma rede de transportes municipais que pudesse suprir, porque a Amadora tem imensas pessoas, portanto não é falta de procura, aqui não se pode dizer que é falta de procura, aqui é mesmo, penso eu, que é mesmo falta de interesse, e isso é muito, muito grave. Portanto, segurança, transportes e depois a habitação. A habitação, os custos da habitação aqui na Amadora estão ridículos. Alugar uma casa aqui está a um preço ridículo. Enquanto há 5 ou 6 anos eu consegui um T2, sei lá, por 500 euros, esses mesmos 500 euros neste momento não chegam para alugar um T1. Quer dizer, as casas ficaram assim tão melhores? O que é que aconteceu? Foi o metro que veio para a Reboleira, por exemplo, encareceu tudo? É o quê? É a pressão. Isto é o resultado da pressão imobiliária que é feita em Lisboa por causa de demasiados alojamentos locais e portanto, e demasiadas pessoas a emigrar para viver em Lisboa, franceses, americanos, ingleses, e portanto vão empurrando as pessoas para as periferias, e portanto as periferias vão ficar cada vez mais inacessíveis. E eu começo a me chatear um bocado esta sensação de impotência, porque tu olhas para o mercado e não há solução para ti. Não há rendas acessíveis, porque as rendas acessíveis é para um punhado de gente, e já sabemos nas condições em que condições são, não é? Portanto, isto é o fator cunha a funcionar aí forte, e acho que também temos que ver que o nosso salário, de qualquer um de nós, não chegar para termos uma casa, pagarmos as despesas e termos algum dinheiro de parte, isto é absolutamente ridículo. Quando se diz que a renda deve ser 35% do rendimento disponível. Quando? Aonde? Em que sítio? Pergunto eu. Bom, eu queria dar uma nota sobre os debates, mas eu acho que nós podemos deixar isso para o próximo programa, onde já vamos estar todos. Eu acho que foi uma boa conversa sobre autárquicas, mesmo a nível municipal. Acho que foi um bom contributo que demos aqui de três visões, e vocês aí em baixo nos comentários podem deixar a visão da vossa terra, que é sempre importante nós ouvirmos realidades com as quais não estamos presentes, não é? E, portanto,
eu ia terminar o programa de hoje dizendo aquilo que disse no outro programa, que é, vão ao nosso site www.polititank.pt, tem lá artigos de opinião, tem lá os gabinetes de crise, tem lá o acesso ao nosso Instagram, ao nosso Facebook. Tenho ouvido que o nosso Facebook está um bocadinho morto. Vamos lá, pessoal do Facebook, aí a dar forte no like e na partilha, porque nós gostamos de vocês, tanto como gostamos dos nossos viewers no YouTube, dos nossos listeners no Spotify, na Apple Podcasts. Não se esqueçam de dar as 5 estrelas na Apple Podcast. Façam também, por favor, tenham atenção às nossas histórias no Instagram, participem connosco, deixem nos comentários, já disse. Portanto, já sabem, o Polititank está em todas as plataformas, é só vocês escolherem qual é a plataforma que mais vos convém e que mais vos serve, não é? Eu não sei se o Cláudio ou o Vasco... sempre mais o Instagram, não é? Nós somos os burgueses. É o que nós somos os grandes burgueses do Instagram. Vamos tentar mudar isso um bocadinho, embora seja difícil, porque a nossa linguagem está um bocadinho mais virada mesmo para o Instagram. Vamos tentar mudar isso internamente para abranger cada vez mais pessoas, que é isso que é isso que nós procuramos, que a gente é da polícia. Então, Cláudia, não sei se tens alguma coisa para dizer, para encerrar. Não tenho nada, só mesmo esperar pelas... Queres agradecer às pessoas que tiveram a vir? Obviamente quero agradecer. Ora bem, portanto, acho que... Sejas mal educado, Cláudio. Não. acho que fizemos aqui uma conversa interessante nesta perspectiva. E pronto, vamos aguardar também pelos outros debates que vão vendo também nisso. As pessoas que estão interessadas em debates, procurem sempre os vossos jornais locais, porque os jornais locais vão fazendo sempre as campanhas e vão fazendo sempre também entrevistas diretas aos cabeças de lista, mas também vão promovendo... Boa, isso é importante, sim. Os debates, por exemplo, aqui o caso do Diário do Distrito, puxando aqui a brasa ao Distrito de Setúbal. O Diário do Distrito está a fazer com todos os municípios, portanto, porque é também o Diário do Distrito que fazia ou moderava as perguntas quando aconteciam fisicamente esses debates, e aconteciam para aí 2 ou 3 no caso, no género, acho que não muito mais do que isso. E portanto vão, tendo em conta as circunstâncias, não podem as pessoas estar nos locais a assistir a alguma das partes, vão fazer pelo Zoom, né? Portanto, certo. Finalizam no Facebook e nos YouTubes, portanto é uma questão de... Muito bem. Escrutinar. Queres dizer alguma coisa? Não, era só para agradecer a quem nos está a ouvir e a ouvir. Estás a ver, Cláudio, é assim que se faz, eu não preciso dizer, vês? Não se esquecerem de partilhar com os vossos familiares, amigos, conhecidos, e portanto, que é para ver se nos expandimos esta legião de fãs, é nada. Porque sabemos que vocês se interessam e ouvem com muito prazer o nosso programa, e portanto, se gostam, dão as 5 estrelas na podcast, e portanto partilhem com quem conhecem, porque não quer mais, não é? Ora bem, é isso mesmo, Vasco, estás um youtuber profissional. Só faltou mesmo dizer like, partilha e comenta, não é? Portanto, foi este o Gabinete de Crise número 21. Faltam 3 gabinetes de crise. Aliás, faltam 2, porque o terceiro é o 24. Ele faltou-lhe, foi dizer quase, para usar um código de desconto. O código de desconto Polititank 10 na Prozis. Não usem, que não vale a pena. Não existe sequer. Não existe. Não existe, mas não sabemos. Devemos estar aqui a projetar para o futuro. Nunca se sabe. Vamos lá, meninos. Atrair os pensamentos, não é? Exatamente. A energia positiva. Vamos lá, meninos, portem-se bem, deixem-me acabar o programa. Então, deixar aqui faltam 3 episódios. Faltam 3 episódios para o episódio 24. O hype está elevado. Eu já vi o David a comentar que o hype está elevado. Vamos ver que raio de programa que vai ser esse. Pois, não devíamos ter feito isto, devíamos ter baixado as expectativas. Mas agora já está, o caldo já está internado, já está feito, portanto vamos embora, vamos para a frente. Portanto, faltam 3 episódios para o episódio 24, vai ser 24 horas de podcast sem parar, só o Vasco a falar durante 24 horas,
sobre todos os temas que ele alguma vez quis falar e nós sempre a aplaudir de pé durante 24 horas. Portanto, não percam este momento, porque vai acontecer. Sim, aquela coisa só. Não, é até isso é como se fosse. Não, é para não magoar, fazemos assim. Aquela, as palmas. Vais desatarrachar isto tudo. Rachar o punho. Bom, isso era outra conversa, isso dava outro programa agora. Então, vamos lá terminar isto com a boa disposição que nos caracteriza. Obrigado por teres estado aí desse lado connosco. E já sabes que aqui no Polititank só aconselhamos duas coisas. Pensa muito e boas crises. Só uma questão. Depois voltas a fazer a despedida. Está bem. E isto é episódio mesmo, não é para fazer off. Mas é engraçado que nós os três não usámos o botão de crise. Não usar, pois é, pá. E os dois carrega lá nisso, faz favor. Carrega nisso. Carrega. Só porque sim. Não é porque sim, eu já vou dizer porque é. Okay. Até nos esquecemos, é verdade. Carrega. Pronto, este botão de crise fui eu que carreguei, porquê? Por não termos usado o botão de crise. Portanto, isto é inadmissível. Estamos aqui há 2 episódios inteiros e não há uma crise. Portanto, eu queria criar aqui uma crise artificial e resolvê-la já de seguida. Pronto, já está resolvido. Portanto, é só para vocês verem como vale tu adjudicas e executas. Sim, não, isto é, eu faço tudo. Isto é ajuste direto e está a andar de moto. Portanto, só obrigado por teres lembrado do botão de crise, coitadinho. Estava aí esquecido, já estava a ganhar pó. É a prova provada que nós só utilizamos o botão de crise para nos metermos com, portanto, as nossas pois é. caras companheiras aqui de podcast. Somos uns misóginos, é o quê? Enfim, vamos lá terminar isto. Lá vem a Rita Ferro Rodrigues. Valha-me Deus. Os casos aderiram. Obrigado por ter estado aí, desse lado connosco, durante esta hora e meia, mais ou menos. E já sabes, aqui no Polititank só aconselhamos 2 coisas. É que penses muito e tenhas boas crises.